Na paz do Senhor, meus irmãos, quero dividir contigo uma palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 2 em diante. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém, irmãos? No contexto dessa história, Jesus está saindo do templo e ali os discípulos dele estão maravilhados com aquela estrutura, com a beleza. Então, Jesus vai dizer esse versículo ao qual nós lemos: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele templo ele havia sido construído por Salomão. O rei Davi já havia guardado todo o material: o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, a madeira. Tudo ali era lindo, era maravilhoso, era glorioso. Com o passar dos anos, Salomão edificou, o rei Ezequias ele efetuou reformas e assim outros Herodes da época. Chegamos em um momento em que os discípulos de Jesus estão tão maravilhados com a estrutura, tão maravilhados com aquele lugar, mas Jesus, ele disse que aquela casa não ficaria de pé, porque aquele lugar era considerado a casa de Deus, aquele lugar era considerado a casa de oração. Mas com o passar dos anos, com o passar dos tempos, aquele lugar que era para ser a casa de adoração passou a ser adorado. O próprio Jesus vai dizer: Vocês fizeram a casa do meu pai covil de salteadores. O que faz a diferença em um lugar separado para Deus não são as cadeiras, não são as paredes, não é o glamour, não é o ambiente, não é o ar-condicionado, não são as pessoas que ali estão, não é a quantidade, mas é a presença de Deus. O que faz a diferença do ambiente é a quem está neste lugar, é a presença de Deus. Aquele lugar tinha glória, tinha glamour, mas a presença já não estava mais ali. Quantos lugares por aí, quantas pessoas por aí estão maravilhadas com as estruturas dos grandes templos. Quanta coisa há dentro da casa de oração, o lugar onde Jesus deveria ser adorado. Hoje, em muitos lugares, Jesus já não é mais o centro da mensagem. Hoje, em muitos lugares, Jesus ele já não é o centro dos louvores. Hoje, em muitos lugares, Jesus já não é o centro da pregação. Tiraram Jesus de cena e colocaram danças, colocaram luzes, colocaram teatros, colocaram palestras, colocaram tantas outras coisas dentro da casa do Senhor, mas a presença ficou do lado de fora. Aí eu lembro da igreja de Laodiceia, uma igreja próspera, uma igreja cheia de ouro, uma igreja rica, uma igreja orgulhosa, uma igreja que tinha tudo, mas Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. A presença de Deus ela é inegociável em nossas vidas. Assim como Moisés lá no deserto, ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Mesmo ele caminhando para um lugar que emanava leite e mel, ele decidiu não dar um passo no deserto sem a presença de Deus. A presença de Deus é inegociável em nossas vidas, meus irmãos. Não aceite deixar a presença de Deus, não se iluda pelo ambiente, não se iluda pelo local, não se iluda pelas falsas promessas. Continue perseverando na palavra. É melhor ficar no deserto, mas na presença de Deus, do que no meio das riquezas e da glória, sem o Deus Todo-Poderoso chamado Jesus. Reflita e avalie os lugares que você coloca o pé. Pense para onde você está caminhando, examine-se a si mesmo, mas não ande sem a presença do Senhor. Fique com o melhor, que é a presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.